Hoje a gente vai ver o padrão estratégia. E aí pode ser que eu dei uma gaguejada, estou meio nervoso, né? Então peço paciência e colaboração das pessoas no momento de opinar. Vamos lá. Para conduzir nosso padrãozinho aqui, eu montei esse simulador de fazenda, né? Então tudo será baseado nesse desafio. Eu não vou entrar na definição do padrão estratégia agora, porque eu acho melhor a gente ver primeiro qual é tem um objetivo e amadurecendo esse objetivo. Aí, por parte final, eu vou, tem a definição do padrão, enfim. Vamos considerar que a gente está falando de um problema e não do padrão estratégico. Então aqui temos a nossa fazenda. Na nossa fazenda temos apenas patos. Esses patos são pacatos e não fazem nada além de grasnar e nadar. A estrutura dos patos está dessa forma. A gente tem uma classe duck e tem outras duas classes que herdam esse duck, certo? Todos os patos grasnam e nadam. A superclasse cuida do código da implementação. Então a gente tem aqui um método quack, swim e o display. O display o que é? O método display é abstrato, já que todos os outros subtipos de patos são diferentes. Então cada classe aqui vai implementar o seu display, que simplesmente é uma definição para o nosso pato aqui. Exatamente. Que? Não, display é só vai representar a implementação desse pato que herdou aqui. Cada subtipo de pato é responsável por implementar o seu próprio comportamento display para o modo como a tela aparece. Muitos outros tipos de pato herdam da classe duck. Então é só uma prévia do que como funciona essa estrutura de patos. Nosso cliente está muito feliz, porém precisa que nossos patos possam também voar também. E o nosso programador aqui, show de bola, né? Ele logo pensa em aplicar as habilidades de orientação a objeto. Ele é um cara muito bom em orientação a objeto. E é novo. Vamos pensar um pouco. Para isso temos o nosso timer. O que o nosso programador vai fazer? Colaboração, gente. Vamos lá. Eu vou pensar de verdade. Essa é a nossa estrutura de classes, certo? Ele tem o método quack, swim. E agora a gente precisa, muito bem, parabéns, Álvaro. Muito obrigado pela contribuição. Mais alguém? Gustavo? Nada? Então vamos lá. Implementando o método fly. Os patos precisam voar. Beleza. Como sou expert em orientação a objetos, será fácil. Só preciso adicionar a classe método fly e todo mundo vai voar. Show de bola. Todas as subclasses herdam o fly. Show? Mas o que ele não sabia é que até os patos de borracha vão voar. Isso é um comportamento indesejável. Nem todas as subclasses deveriam voar. O que o nosso amigo achou que fosse um excelente uso da herança para fins de reutilização não deu tão certo quando se trata de manutenção. Dúvidas? Mais alguém? Está no Facebook aí. Tá bom. Começa a gambiarra.
Para que os patos de borracha não voem. Como é que é? Eu falei que quando a gente falou. Sim. Exatamente. Para que os nossos patos de borracha não voem, nosso programador assassinou o método fly, certo? Então temos aqui a nossa classe pato, o método quark e fly. Então simplesmente ele assassinou, ele não certo? Se tu herdou alguma coisa e se tu herdou alguma coisa e surgiu a necessidade de tu assassinar um desses métodos, pode ser que a tua estrutura não esteja tão bem refletindo a tua realidade. Mas seguimos. O que acontece com os outros 56 tipos de pato? Ali a gente viu dois: o pato de borracha, o nosso pato isca, aqueles patinhos de caçador, sabe? Que só fica na água, não faz quark, nada, não voa, só fica lá, certo? E a gente tem uma outra infinidade de possibilidades aqui, porque todo mundo que vai herdar de pato vai ter o fly, certo? E o cliente? O cliente não ficou muito contente com a história dos patos de borracha, e agora quer que alguns patos voem com asas e outros como foguete. Olha aqui minha montagem fenomenal, hã? É um foguete, gente, é um foguete. Aquilo ali é um pato que voa como um foguete. Assim, não é. O nosso método da classe pato começa a responsabilizar-se por todas as formas de voar, certo? Então aqui eu simulei como seria o nosso método fly. A gente vai ter voar com asas, voar como foguete. E aí poderia ser um atributo da classe ou qualquer coisa. Eu botei um tipo de voo como parâmetro. E aqui dentro eu vou ter um switch, ou uns 56 ifs ali dentro. Entendido? Gente, dúvidas? Certo. Analisando a herança, se tivermos 34 formas de voar, a superclasse pato irá ter conhecimento de todas? Se a classe pato mudo do Havaí precisará apenas de asa delta, por que terá que herdar todas as formas de voo e todas as formas de grasnar? São perguntas para ficar em segundo plano na cabeça, né? E quais as desvantagens do uso da herança? Algum comentário a respeito aqui? Gente, vamos lá. A postagem de parâmetro, ela resolveria o primeiro problema do tipo de pato que voa, que não voa. Como é que absurdo de quantidade de patos, eu não pensando se daquela pato para trazer os patos. Exatamente. Um pato ou não. Exatamente. O pato vai ser o cara que diz: deixa comigo que eu sei como é que todo mundo deve voar. Entendeu? Toda essa inteligência de voo está dentro do pato, está dentro do método fly, certo? E aí, logicamente, a manutenção disso acaba sendo algo ruim, porque se eu e tu precisarmos mexer no pato, como é que vai fazer? Não deixa de ser. Eu poderia passar um tipo não voa, e aqui dentro eu simplesmente, mas ainda não é o... é uma forma, né? A gente tem inúmeras formas, né? Você pode funcionar facilmente. Sim. Tem código que funciona, beleza. Agora não pede Se a gente for ver só o fato funcionar, a gente talvez não precisaria nem de herança. A gente poderia ter 3 classes, Ctrl+C, Ctrl+V de todos e corre para o abraço, né? Porque às vezes não vai ficar tão caótico quanto esse fly, né? Que vai ficar ativando foguete, mexendo em asa. Exatamente. Mais legível do que... Exatamente.
Sim, Vamos medir a produtividade pela. Exatamente. Então vamos continuar. E mais implementações. Nosso cliente está cada vez mais exigente. Novas formas de voo a cada 2 meses. Ó, o pau está comendo solto, tá? Nosso programador será forçado a analisar e possivelmente substituir fly e quack a cada nova subclasse. Ele vai precisar de uma forma mais simples de manter esses patos, correto? Se hoje eu quiser um pato novo, ele vai abrir a superclasse e vai botar o código lá dentro. Se 3 pessoas, cada um estiver implementando um novo pato, cada um vai pegar esse arquivo, vai fazer a manutenção e possivelmente depois vai ter que fazer um merge da classe para juntar tudo isso. Entendido? Mais solicitações. Esse aqui eu gostei demais. O cliente precisa agora de um apito que grasne igual a um pato. Como nosso programador orientado a objeto irá reutilizar o código. Aqui eu destaquei igual. Não é Ctrl+C, Ctrl+V, é igual. Como é que o apito vai ter a mesma função do pato, no sentido grasnar? Muito bem, Jefferson. Eu trouxe a ampulheta, mas eu nem vou usar ela. Precisava de um pacote de bombom, né? Como é que é? Ou o pato vai dar um apito também? O que é isso? É o que a linha de raciocínio da orientação a objeto tende a isso, né? Porque a gente acaba pensando que tudo que é igual vai estar em algum local que a gente só vai utilizar. Então, se a gente for por esse lado, a gente vai cada vez mais subindo e criando classes para herança, né? Isso não. Se amanhã eu quiser por exemplo, uma pessoa que grasna igual um pato, a pessoa vai herdar de pato, o pato vai herdar de apito, o apito vai herdar de pessoa. Como é que vai ficar isso? É herança isso? Ou o que é? Na verdade, a gente está utilizando a herança como uma forma de reutilização, mas não é a única e não é um negócio elegante. Não vai olhar para o teu código e dizer: oi, esse código ficou bom, né? Aí tu vai lá no apito, dá um override e mata os códigos. Esse apito vai voar, né? O apito voa, Só carreguinho de distanciado. A herança, esse é um problema bom que vocês discutiram. O problema grave com a herança. A herança deve ser usada como claro isso. O problema claro é esse, ou seja, tem uma classify e tem um monte de classifica. De repente, adiciona um comportamento novo para classify e não necessariamente faz motor, porque tu sabe que o regime é muitos tipos, mas sabe que muitos tipos devem, mas nessa que muitos tipos devem, muitos tipos já foram, no caso. Sim. Isso é o sistema de funcionamento. Aqui eu estou falando bastante de herança e estou botando uma situação onde herança não é a saída para tudo, mas não quer dizer que eu estou condenando a herança. Meu Deus do céu, não é isso? Se você pegar uma nossa realidade, Vai, sim. para saber Isso em manutenção é uma diferença. É o que mais demora para a gente dar atenção a isso. Medir o impacto da alteração do computador. Vamos falar de estratégia. Como é que é em alemão? Pare para pensar, uma constante no desenvolvimento de software. Qual é a única coisa
com o qual podemos contar sempre no desenvolvimento de software. Não importa onde você trabalha, o que está criando ou em que linguagem está programando, qual é a constante que está sempre com você? A resposta não é café. Alguma sugestão? Já sabe, não fala. Alteração. Independentemente de como você desenvolva um aplicativo, com o tempo ele precisa crescer e mudar para não morrer. Certo? Princípio de projeto. Identifique os aspectos de seu aplicativo que variam e separe-os do que permanece igual, né? Protegendo o código. Pegue o que variar e encapsule, para que isso não afete o resto de seu código. O resultado, menos consequências indesejadas das alterações de código, mais flexibilidade em seus sistemas. Identificando quais são os pontos que estão sendo repetitivos e está separando eles de uma forma para fazer alguns trabalhos. E na parte financeira a gente sabe que não reescrever os pontos que estão sendo usados não tem a negócio. Não tem a nossa. Enfim, só porque eu manjo do software que reescrever de vez em quando. Às vezes não é legal assim, talvez eu possa pegar o serviço do perfil no início, né? Mas desde já o cara começou a ver que tem um comportamento que eu vou aproveitar. É hora de identificar isso, né? Pegar esse cara, separar, para mim poder aproveitar. Mesmo que o projeto não tenha esse cara separado, né? O cara pode, sim, durante a manutenção, identificar que está precisando subir necessidade e separar esse cara para Acho que a visão do gancho não é nem questão de já, é questão de a análise principal, a inicial, ela tem que ser muito mais completa, muito mais simples para se saber onde você quer chegar realmente no carro. Você vai ter Sim. Tem a questão da mudança, né? Eu li esses tempos, a situação já também, e classificava o programador de dente. E ele para começar, ele já tinha tudo estruturado, já sabia assim que vai crescer aqui, ali e tal. Então, se tivesse fazer um prédio e o pessoal vai ter mais andar para cima, não vai ser andar para os lados. Aí é que a mudança, ele tem que estar preparado para mudar inesperado. Tem como garantir. Porque às vezes acaba sendo mais fácil, né? Tu simplesmente bota um if, ou faz isso, faz aquilo, simplesmente atende a necessidade do momento. Semana que vem, isso não é a longo e nem médio, a curto prazo pode te incomodar. Certo? Dúvidas? Na verdade é o que fala, Jeff. É um boca d'água mesmo. Voltando para os patos. Essa aqui é a nossa classe patos, simplesinha. Sabemos que a herança não funcionou muito bem. A proposta será a criação de interfaces para isolar o que muda. No nosso caso, o comportamento de voo e o comportamento Grasner. Certo? Antes de qualquer coisa, precisamos entender um pouco mais sobre interface. Interface é uma assinatura, ou seja, define como será a coisa. Eu não achei melhor definição para isso. Eu procurei, mas eu não consegui. Eu não consegui botar aqui a minha interpretação sobre interface, correto? Mas eu sei o que é. Como é que é? É um contrato, na verdade. É um contrato que faz definhando. É igual o próprio vendedor dele, é assim, só tem um web service que queria fazer isso. Só que quem definiu a aplicação do web service não disse como é que ia ser o código do web service. Então cada estado implementou o seu web service baseado na interface. Esse código deve ser essa. O seu rádio tem que ser assim. Exato. Isso mesmo.
eu defini aqui também, né, é utilizada para abstração. Por exemplo, eu vou dizer que eu tenho uma espingarda. Eu estou definindo, eu especifiquei, eu tenho uma espingarda, certo? É diferente de eu dizer que eu tenho uma interface de arma. Eu posso receber qualquer arma, desde que ela implemente uma interface. Ou seja, a arma ela tem que ter um método de disparar, ela tem que ter uma propriedade de balas, tem que ter um gatilho, enfim, ela tem que ter. Para ser usando uma arma, ela tem que ter isso. Então tem uma interface para arma. E arma, no caso, o complicado dessa arma não é uma arma de fogo, é uma espada, um estilinho. Poderia ser um cabo de vassoura implementando o IARMA. Eu posso utilizar o cabo de vassoura para atacar alguém, né? Exatamente. E se você fosse uma classe, Jefferson Martins? Você herdeu muitas coisas de seus pais, mãos, olhos, cabeça, etc. E cresceu. E agora possui um atributo, tudo que tem aí na frente é interface, tá, gente? E Carteira Nacional de Habilitação. Você trabalha bastante nos finais de semana, que é executar um hobby. Vai ter um e-hobby. Ou tomar uma e-bebida. É uma interface. Tu poderia aqui receber uma cerveja que implementa um e-bebida, um whisky que implementa um e-bebida, uma água que implementa um e-bebida. Logicamente, como o Zé falou, é um contrato, né? O meu e-bebida teria vários atributos, molhar, sei lá, alguma coisa, deixar muito doido, álcool, enfim, é um contrato. Então, todo tipo de bebida, classe bebida, vai ter que seguir essa assinatura. Correto? É uma boa? Pode. Eles não vão cerveja, então eu posso cuidar da classe de pessoas que vão cerveja. Exatamente. Alguma dúvida? Então vamos lá, separando o que varia. Sabemos que Fly e Quack são partes da classe Duck e variam entre os patos. Para separar esses comportamentos da classe Duck, iremos tirar os métodos da classe Duck e criar um novo conjunto de classes para representar cada comportamento. A classe Duck ainda é superclasse de todos os patos, mas estamos tirando os comportamentos voar e grasnar e colocando-os em outra estrutura de classe. Agora, voar e grasnar obtém seu próprio conjunto de classes e várias implementações de comportamento irão morar aqui. Então aqui eu vou ter comportamentos de voar, comportamentos de grasnar, e a classe Duck acaba ficando longe do comportamento, né? Ela não vai, ela simplesmente sabe que alguém vai fazer o comportamento. Comportamento separado. Agora todos os comportamentos de pato ficam em classes separadas. Uma classe que implementa uma determinada interface de comportamento. Por exemplo, comportamento de voo, eu vou ter um e-voador com o método voa. Toda classe que implementar o e-voador obrigatoriamente vai ter que ter um método voa também. Aqui o pato que não voa, aqui o pato que voa. Eu vou ter um console aqui só para representar a implementação do pato voando e do pato que não voa. Comportamento de voo de muitos patos. Assim como a gente vai ter o pato que não voa, tem o pato que voa, tem o pato que voa como foguete, tem o pato que... Enfim, cada classe de voo vai implementar o seu comportamento. Não mais tudo isso aqui vai estar no pato. O pato simplesmente ficou longe disso, né? Mas já vamos ver isso. Comportamento de grasna, da mesma forma, eu tenho uma interface emissor de som, um método que emite som, e o pato mudo simplesmente não grasna. O pato que grasna ele grasna, ele quack. O pato que está classificado como grasna,
Chegaremos lá. Então o nosso pato com interface ficou dessa forma, com um emissor de som e um voador. Reparem que aqui é uma interface emissor de som e uma interface voador. Dúvida? Nova classe de pato. Com esse projeto, outros tipos de objetos podem reutilizar nossos comportamentos de voar e grasnar, porque esses comportamentos não são mais escondidos, bem importante isso, escondidos em nossas classes Duck. E podemos adicionar novos comportamentos sem modificar nenhuma de nossas classes de comportamento existentes ou trocar nenhuma classe Duck, ou tocar nenhuma classe Duck que utiliza comportamento de voo. Simplesmente ele está fora da classe. Aqui o exemplo de como ficaria a nossa classe pato, né, com duas propriedades aqui, voador, que é um voador, e o falador, que é um emissor de som. Pode ser qualquer coisa, eu não sou muito bom para nomear coisas. Enfim, eu criei duas propriedades, dois métodos aqui que simplesmente setam o comportamento tanto do voador como do falador, certo? E dois métodos aqui, um que executa a ação de voar e emitir som. Repare que aqui eu passo a interface, que é aquilo que tu falou anteriormente, Jeff. A nossa classe pato falante, né, ela herdou de pato, assim como o pato mudo herdou de pato. Ele tem dentro dela o voador, o falador, que são esses caras aqui. Tem o display, aquela historinha lá do início. Mas o importante é isso aqui, ó. No momento que eu estou criando um pato, o pato falante, eu já atribuo o comportamento para ele de voo e de fala, certo? Eu poderia estar aqui, eu acho que essa classe está antiga, eu poderia estar utilizando o meu método de setar aqui. Mas detalhe, o importante é entender que o meu método voar, o voador, né, o meu comportamento voador, cadê meu mouse? Ele está recebendo isso aqui, uma instância da classe voa, uma instância da classe fala. Da mesma forma que o voador, o pato mudo, não voa e não fala. Dúvidas? Antes de irmos para o simulador? Só naquele exemplo ali, por favor, a gente poderia mudar. Tu acaba engessando, né? É interessante, volto a dizer, a herança é boa, ela é boa, mas depende muito do que tu precisa fazer. Não dá pra fazer com herança, dá pra fazer sem herança, dá pra fazer de várias formas, né? Só que eu particularmente acho que se tu não tem um motivo para engessar as coisas, não precisaria de herança, né? Mas esse primeiro código que o Perso mostrou, que era tudo numa classe só, é o nosso dia a dia no Delphi, né? Bastante coisa está descrito, a gente mudou durante um tempo, mas o sistema do primeiro jeito. E essa ideia do pato mutante acontece. O cara olhar, uma rotina não acabou em 2 dias, ela acabou em 50. Dá desconto de um jeito, dá desconto do outro. Vai lá, cata aquela variável, mexe nela, não viu que no terceiro lift das classes, aquela variável é esperada de 23. Aí virou sangue. Sem contar que pode ser que apareça alguma situação e que tu comece a precisar mexer na assinatura do método e injetando parâmetros para dentro, né? Sim, mas continuamos. Simulador de pato, vamos lá? Ficou massa, né? Tudo que eu mostrei ali com relação à classe eu tirei daqui, ó. Deixa eu fazer um jeito de louco aqui.
certo? Essa aqui é a classe que eu mostrei para vocês. O que eu fiz aqui no meu programa? Estou confundindo os botões do mouse. Então o que eu fiz aqui? Ó? Eu instanciei um pato falante, disparei o display, o método de voar, o método de grasnar. Eu tenho um segundo pato mudo, da mesma forma, todos eles eu vou disparar o display. Se eu for pegar o pato falante aqui, aquela história. Como eu utilizei o console para simular o comportamento, então, quando eu disparar o display, ele simplesmente vai escrever a identificação dele, correto? Da mesma forma, eu tenho um pato mudo e o pato genérico, que eu acho que é mais perto do que o Oséias falou, a questão de não ter um pato definido. Eu ia associando comportamento a ele, que é o caso. Sim. Exatamente. Exatamente. Então aqui, ó, eu começo esse pato genérico, ele sendo mudo e não voa, tadinho. Depois eu altero não, isso aqui eu só executo, eu seto e aqui eu executo, beleza. Logo depois eu associo, eu jogo para dentro aqui o meu comportamento de grasnar e comportamento de voo. Estou mudando o comportamento dele. Exatamente. Eu acho que vamos fazer o seguinte. Aqui, ó. Vamos deixar isso aqui por último. Mandei executar meu simulador. Vai dar pau isso aqui. Agora que não tenha código aqui embaixo. Não. Eu estou estranhando, tá demorando bastante. Olha aqui nosso simulador. Olha que coisa bonita. Então primeiro foi o nosso pato falante. Não tem como dar zoom nisso aqui? Tem, né? Hã? Control. Não, mas não no console aqui. Eu digo no... Bom, só para então aí. Ficou melhor, soltou. Então vamos lá. Que bom que o código está aqui, a gente consegue ir fazendo uma análise legal aqui, ó. Inicialmente foi o pato falante, então eu sou um pato voador que fala. Aqui o comportamento de fly, né? Voando como vento. E o comportamento fala bastante. O comportamento dele. Na segunda, sou um pato mudo, então não voa e não grasna. Certo? Aqui vão executar a segunda parte. Ctrl eu sempre sabia que para comentar é EC, e aí eu sempre esquecia como descomentava. Eu sempre, quem é que descomenta? Sou eu, entendeu? Então, os dois primeiros a gente já viu. O que temos de diferente agora é o pato genérico, que ele não voa, não grasna, como a gente definiu. Depois a gente mudou o comportamento dele. Então ele começou a voar como um vento e começou a grasnar como um duck. Entendido o comportamento? Sim. Acho que da forma como, acho que dá para só um ponto de observação da forma como ficou estruturado aqui.
ficou muito fácil tu mudar o comportamento. Como o Zé falou, não precisaria de herança para fazer um pato falante e um pato mudo. Mas aí é a questão de ver o que fica melhor para ti, né? Ele é básico para te trabalhar, né? Da mesma forma, o comportamento aqui desse nosso pato genérico, ele tá ali. Tu pode mudar o comportamento dele, né? Isso se tá bom. O que eu ia falar agora é um tema de mais à frente. Então aqui a gente viu o nosso pato voando. Não. Esse último pato, que foi o pato genérico, que o senhor graça, o boto, o comportamento, junto com o Zé defendeu, né? De ter um pato só. Eu acho muito legal a ideia de a gente estar com um sistema rodando e na inicialização poder trocar. Porque hoje a gente tem parâmetro por todo lado e tal, e consegue simplificar bastante a questão de jogar o comportamento, jogar aquela opção que o cliente pediu, que virou uma configuração, uma transação e tal, dessa forma. E realmente é positiva a ideia de só existir em termos de execução. Por quê? Porque a realidade daquele cliente é a customização que fica no fonte. Sim. Perfeito. Não contente com esse simulador aqui, eu pensei, vou fazer algo melhor. Então eu fiz um segundo simulador. Estão todos prontos? Aqui vai demorar para subir o... Nossa, meu Deus do céu! O que uma imagem não faz, né? É o JPG. Então vamos lá. Esse simulador aqui eu pensei, eu vou trocar esse comportamento, mas eu não só vou trocar, como vou executá-lo. Vamos começar pelo mais simples, que é aquilo que a gente falou, o pato genérico, o pato que fala, e tarará. E reparem que aqui nós temos o apito de pato. Vocês lembram do apito? Não, nossa, meu Deus do céu. Então vamos lá. Esse aqui é o nosso pato. Vocês vão notar a piscaçada. Aquilo ali deu muito trabalho para fazer aquele efeito especial. Então vocês não me perguntam como é que se faz a piscaçada quando o pato entra em cena. Eu pensei, deixa eu falar isso aí. Então aqui eu tenho um pato. Poderia ser, para enganar a plateia, poderia ser só uma imagenzinha que eu botei ali, mas não é. Então eu tenho um pato que fala e voa. Estão preparados? E não é um negocinho ali, tipo um gifzinho, não é? Depois eu mostro como é que foi feito. Eu implementei, ele fica randomicamente botando algumas coisinhas ali. Mas eu vou deixar rodando aí, vocês. E o pato mudo que não voa. Ele não é igual ao primeiro. Não quer dizer que ele não voa, que ele não tem um comportamento de mãozinha. Ele fica ali, mexendo, entendeu? Tipo, ele podia estar fazendo qualquer coisa, mas não. Poderia ser igual ao primeiro. O primeiro é só um nada a ver, né? Como é genérico, ele não faz nada, então... Enfim, ele tem a mão. Mas esse aqui é diferente, ele não voa. Mas ele tem um comportamento de mão. Certo? Tem. Mas vamos lá, vamos continuar. Não contente com isso, eu vou deixar o apito depois. O meu pato genérico, eu só joguei ele na tela. Meu pato genérico, só joguei ele na tela. Ele não está fazendo nada. Eu vou atribuir o comportamento para ele. Então vou dizer: voa, passarinho. Ele começa a voar. Beleza? Eu vou dizer para ele: não voa. Ele não está voando, mas...
Volta a divulgar isso aí. Depois a gente vai ver. Depois a gente vai ver. É que eu só criei ele. Eu só larguei ele ali. Ele tá assim, tá quietinho assim. Ele não tá assim. Então vamos fazer ele falar, igual o outro aqui. Beleza? Vamos deixar ele voando também. Oi? Sim. Eu estou setando o comportamento para ele. Depois a gente depura o código aí para dar uma olhada. Então ele começa a falar igual o outro indivíduo aqui. Certo? E eu tenho um método mudo, que daí não fala nada. Beleza? E eu tenho um método de Grasna, que é diferente de falar, é diferente. É um outro comportamento. Só faz quack. Entendido, gente? O apito. O apito ele está grasnando tanto quanto esse pato aqui. Somente a classe. Sim. Ele não é uma herança. Ele não tem uma duplicidade de código. Ele utiliza o mesmo comportamento. Se eu ir lá no meu código e botar mais um comportamento, alterar o comportamento de Grasna, eu estou mudando o comportamento. Então, quem utiliza esse comportamento, né? O apito não está nem aí para o comportamento de Grasna. Quem faz isso é a classe de Grasna. E aí eu pensei comigo, vou deixar um pouquinho mais, vou dar uma diversificada na minha fazenda. Assim como eu tenho um pato que fala sem parar, eu pensei em fazer um porco que fala também. Então estamos grasnando, estamos falando, estamos não fazendo nada, alguns voam. E não tem duplicidade de código. Não tem uma herança que define o comportamento. Eu tenho um comportamento. Alguma dúvida? Não, de surpresas é... Ah, não. Da apresentação, sim. Não, mas isso é... Não, mas o bichinho não. Eu vou deixar ele aqui, depois a gente tira as dúvidas aí de como foi a implementação. Eu terminei o simulador no console e pá, que massa, mas... Eu podia botar um if escreve qualquer coisa e tipo... Quando tu vê um negócio, quando o comportamento começa a ficar complicado, não é um ifzinho, não é um texto, é um comportamento, né? Então, enfim, mas foi bom o console para dar o... A troca de comportamento ficou muito legal. Mas vamos seguir. Ver simulador de patos. Assim, encaminhando para o final da apresentação, né? Ainda tem mais um parzinho de slides aí. Eu usei como exemplo a classe Transformer, né? Onde ela não... O comportamento dela está todo dentro da classe Transformer, né? Então aqui, faça manutenção na roda. Nessa roda aqui, eu posso estar comprometendo a asa da minha aeronave, assim como as costas do meu boneco, né? Tá tudo dentro da classe. Então é muito perigoso. Como o Rafael falou, eu vou mudar um negocinho lá e eu posso estar comprometendo o de baixo, né? O melhor é a classe He-Man. Por quê? A classe He-Man, vamos perceber aqui que tem um e-arma, como eu falei lá no início, né? Assim como o meu e-arma, ele tem dois métodos, atacar e defender. A minha classe He-Man, o He-Man ele pode tanto atacar como se defender, e ele utiliza a arma para fazer isso, certo? Na implementação do meu código He-Man aqui, o He-Man vai atacar. Então, He-Man, arma, ataca, certo?
Como é que é isso? Eu tendo uma classe arma, eu vou ter muitas armas. Poderia ter muitas armas para atribuir ao He-Man. Por quê? Porque ele tem um arma dentro dele. A mãozinha dele aceita qualquer coisa que seja uma arma. Certo? Eu posso... diferente de eu ter a minha mão e a minha mão se transformar em uma espada. Ou ela se transformar em um revólver. Então é um... Oi? Que daí ele não tem arma, é soco na cara. Análise. Sim? Exatamente. Analisando as situações. Qual classe possui maiores adaptações? Qual classe possui maior complexidade? Qual classe é abstrata de comportamento? Qual classe que eu digo Transformer e classe He-Man? Qual classe você gostaria de trabalhar e por quê? Tempo. O fato de estar separado em classes, estar abstrato do comportamento, tu às vezes não vai mexer tu não vai mexer na classe. Se eu estou com um problema, se eu tivesse um problema na espada do He-Man, eu ia mexer no comportamento, na classe espada do He-Man. Eu não estaria mexendo, estaria comprometendo o comportamento de outros lugares, de outras armas, e pior ainda, eu não estaria comprometendo o funcionamento do meu boneco aqui, da minha classe. E essa é uma vantagem importantíssima. Mexendo no sistema, é do cálculo de imposto, né? Retornando mesmo ao conceito da eu acho muito legal. O problema ideal para a interface não consegue definir essa interface. Ela não está ali tudo estranho, não está ali tudo normal. Eu tinha uma TV antiga que ela só aceitava aquele caminho de moscar o facial. Aí beleza, comprei um consegue de bom. Aí também saiu uma época que ela teve que acoplada com fita cassete. Então, agora DVD, Blu-ray, tudo isso e a TV lá foi pro saco. Essa TV moderna, em casa tem uma TV de 60 quilos, mas tá lá, tem TVzinho e funciona, porque os caras botaram as conexões a gente considera essas entradas, só interrompendo um pouquinho, a interface de entrada. É a interface, né? Quando vem um outro que junta tudo, beleza, vamos fazer o TV Diamond, tem outro que só, a TV é só isso, você vai organizar tudo isso. Você podia aproveitar essa TV. Estou aproveitando uma TV aqui. O exemplo de, usando o mesmo exemplo, né? A TV que é videocassete junto, né? Pode-se dizer que é uma herança múltipla. Herdou de uma televisão, é uma coisa que herdou da televisão e herdou do videocassete. Mas então lá, definição do padrão estratégia. Define uma família de algoritmos, encapsula cada um deles e os torna intercambiáveis. A estratégia deixa o algoritmo variar independentemente dos clientes que utilizam. Só uma carinha aqui na composição, né? O que é composição, né? Isso aqui, quando eu li essa frase aqui há um tempo atrás, eu saí da Matrix, porque para pensar, né? Tem um pode ser melhor do que é um. A relação é um é interessante. Cada pato tem um fly behavior ou um quack behavior, aos quais delega as capacidades de voar e grasnar. Quando você junta duas classes assim, está usando a composição em vez de herdar o seu comportamento. Os patos obtêm seu comportamento ao serem compostos com objeto comportamento certo. Né?
essa questão de dar prioridade à composição é legal, bem legal. Isso é eu tirei do livro aqui. Na verdade, muita coisa eu tirei do meu livro. Esses caras aqui, essa imagem mais sonsa aqui é do livro, é que o meu PDF não é. Só um detalhe, né? Ifs e ifs. Contaram. Ah, tá, eu não mostrei para vocês o código, né? Só do console. Mas mesmo assim, no console, contaram quantos ifs foram utilizados. Faltou um para produzir todos os comportamentos de pato. Não tinha nenhum. Quanto mais ifs em um código, maior sua complexidade, pior o entendimento e pior manutenção. E aí eu botei aqui um preconceito meu, desculpa aí, pode usar aí à vontade aqui. Exatamente, tu tem um método que faz uma coisa. Se tu bota um if lá dentro, tu já espera 2 comportamentos. Se tu bota outro if lá dentro, pode ser 4 comportamentos. E por aí afora. Exatamente. Então, quando tu for testar, digamos que tu tem um método com... Pode ir, tu tem um método que tem 2 ifs lá dentro, tu já pode esperar 4 comportamentos. Então, como é que tu... É mais difícil para testar porque tu vai ter que saber que naquele código, vou falar redundância, aquele método tem... Só um minutinho. Essas crianças maloqueiras da rua. Tu tem um método que tem 2 ifs lá dentro, tu pode esperar 4 comportamentos. Seriam 4 testes unitários, mas se tu está lendo o teu código, tu vê que chamou esse método, tu não sabe direito o que realmente ela vai fazer, a não ser debugar. Diferente de ter um método voar, só vai voar. Só para finalizar aqui, só para finalizar aqui, né? Eu quis representar aqui o nosso simulador de patos aqui teve tanto sucesso que espalhou pelo mundo. Então, no Japão, eles criaram lá um pato que voa com asa de bambu. Na Austrália, eles criaram um pato que voa igual, sei lá, qualquer outra coisa. O pato pôde ser distribuído, correto? Só o pato. Cada ponto implementou o seu pato particular, o seu comportamento de pato. Só a cada novo comportamento, o meu pato não vai variar. É o comportamento que voa. O pato ele recebe qualquer coisa. Então tu não tem manutenção no pato, a não ser que tu precise de um método nadar. Aí sim, vai ter um nadar, comportamentos dessa classe e corre para o abraço. Muito obrigado, gente.